Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Júnior Carvalho e hoje, para aprimorar o nosso inglês, a gente vai assistir e analisar uma cena da série Everybody Hates Chris, ou Todo Mundo Odeia o Chris. E como de costume, a gente vai assistir a cena completa, é uma cena curta, mas vai ser sem legendas, e na sequência eu volto aqui para trazer a cena legendada. Vamos para a tela do meu computador. When I was 15, the only thing I wanted more than a girlfriend was to have some privacy. I didn't have a room to myself, somebody was always home. And even when I was supposed to be alone, somebody was there. Sometimes I hate going home. It's like I can never be alone. Me too. Every time I turn around, my grandma's right there. She thinks alone is something you get out of bank. If I turn around, my whole family's right there. What would you do if you had privacy? Working all week for the money I got. Looking for a place to spend this night. Nothing much. Just do whatever I want, whenever I want. I can't wait till I get my own place. Well, my grandma has the flu and I have to make her some hot toddies. Hot toddies are sick people's happy hour. Who cares about the flu when you're drunk? Então essa foi a cena sem legendas. Me conta aqui nos comentários se você conseguiu entender o que foi dito aqui. E agora a gente vai trazer a cena com legendas e eu vou explicando passo a passo aqui o que é dito pelos personagens. Vamos lá. When I was 15, the only thing I wanted more than a girlfriend was to have some privacy. Aqui o Chris começa falando o seguinte: When I was 15, the only thing I wanted more than a girlfriend was to have some privacy. Que quer dizer, quando eu tinha 15 anos, a única coisa que eu queria mais do que uma namorada era ter alguma privacidade. Ele começa a frase aqui falando o seguinte, ó: When I was 15, when I was 15, quando eu tinha 15 anos. Quando a gente vai falar sobre idades no inglês, a gente não fala have, que é ter, né? Você não tem a idade no inglês, você é a idade no inglês. E aqui ele está falando que ele era 15 anos de idade, ou seja, ele tinha 15 anos de idade. When I was 15, when I was 15, quando eu tinha 15 anos. Ele poderia falar aqui também da seguinte maneira, ó: When I was 15 years old, que é como a gente aprende nas escolas tradicionais aí de inglês. When I was 15 years old. O years old, ele não é obrigatório quando você está falando coloquialmente, quando você está falando inglês do dia a dia, que é o que ele está fazendo aqui. When I was 15, ele reduz a frase, mas ela fica com o mesmo sentido. When I was 15, quando eu tinha 15 anos de idade. E aí ele segue falando o seguinte: the only thing, ou seja, a única coisa. The only, a única, thing, coisa. The only thing, a única coisa. I wanted more, que eu queria mais. I wanted, aqui o wanted é o passado do verbo want, que é querer. I wanted more, que eu queria mais than a girlfriend, que quer dizer do que uma namorada. Esse than aqui, ele está sendo utilizado como um comparativo. Eu queria mais uma coisa do que outra. Aí você utiliza esse than, é o do que. When I was 15, the only thing I wanted more, quando eu tinha 15 anos de idade, a única coisa que eu queria mais than, do que a girlfriend, uma namorada. Was to have, era ter. Was to have some privacy, ou seja, alguma privacidade. When I was 15, the only thing I wanted more than a girlfriend was to have some privacy. Quando eu tinha 15 anos de idade, a única coisa que eu queria mais do que uma namorada era ter alguma privacidade. Vamos ouvir a pronúncia dele aqui de novo nessa frase, ó. When I was 15, the only thing I wanted more than a girlfriend was to have some privacy. E aqui um ponto importante na pronúncia dele é o seguinte: esse to aqui ele não pronuncia to, ele fala was the have. É como se esse to aqui ficasse com o som de the. Was to have some privacy. Preste atenção novamente aqui, ó. When I was 15, the only thing I wanted more than a girlfriend was to have some privacy. Was to have some privacy. I didn't have a room to myself, somebody was always home. E aí ele segue falando o seguinte, ó. I didn't have a room to myself, somebody was always home. Que quer dizer, eu não tinha um quarto para mim mesmo. Alguém sempre estava em casa. E aqui ele já começa a frase negando ela no passado, né, com I didn't have,
I didn't have, que quer dizer eu não tinha. Aqui o have quer dizer ter, porém antes dele a gente tem o did com o not ficando didn't, que está fazendo o quê? Levando essa frase para o passado, ou seja, did, e está levando ela para a forma negativa com o not. I didn't have. I didn't have fica eu não tinha. E se eu quisesse dizer que eu tinha no passado, ficaria I had. I had. H-A-D, que é o verbo have no passado. Porém, aqui a gente está querendo colocá-la no passado e na forma negativa, por isso fica I didn't have. I didn't have. Eu não tinha a room. A room, que quer dizer, nesse caso aqui, um quarto. A room to myself. To myself quer dizer para mim mesmo. I didn't have a room to myself. I didn't have a room to myself. Quer dizer, eu não tinha um quarto para mim mesmo. Somebody was always home. Somebody was always home. Ou seja, alguém sempre estava em casa. Somebody, alguém, was always, sempre estava em casa, home. I didn't have a room to myself. Somebody was always home. Eu não tinha um quarto para mim mesmo. Alguém sempre estava em casa. E aqui atenção à pronúncia novamente desse to aqui. Ele não pronuncia to. Ele fala assim, ó. I didn't have a room to myself. A room to myself. É como se esse to virasse to myself. A room to myself. I didn't have a room to myself. Vamos ver aqui novamente. I didn't have a room to myself. I didn't have a room to myself. I didn't have a room to myself. Eu não tinha um quarto para mim mesmo. Somebody was always home. Alguém sempre estava em casa. I didn't have a room to myself. Somebody was always home. And even when I was supposed to be alone, somebody was there. E aqui ele complementa com a seguinte frase. And even when I was supposed to be alone, somebody was there. And even when I was supposed to be alone, somebody was there. Que quer dizer, e mesmo quando eu deveria estar sozinho, alguém estava lá. Ele começa a frase aqui com and even when, que quer dizer, e mesmo quando, and even when, e mesmo quando, I was supposed to, eu deveria ou era para eu, I was supposed to, eu deveria ou era para eu, be alone, estar sozinho. E mesmo quando eu deveria estar sozinho, somebody was there. Somebody was there. Alguém estava lá. Somebody, alguém, was, estava, there, lá. Somebody was there. Alguém estava lá. Sometimes I hate going home. It's like I can never be alone. E aqui o Chris complementa a conversa que ele está tendo com a Tasha e fala o seguinte. Sometimes I hate going home. It's like I can never be alone. Sometimes I hate going home. It's like I can never be alone. Que quer dizer, algumas vezes eu odeio estar em casa. É como se eu nunca pudesse estar sozinho. Sometimes quer dizer algumas vezes. I hate, eu odeio going home, ir para casa. Sometimes I hate going home. Sometimes I hate going home. Às vezes eu odeio ir para casa. It's like I can never be alone. It's like I can never be alone. It's like aqui quer dizer é como se. Aqui você não traduz ao pé da letra, você simplesmente sabe que it's like quer dizer é como se. It's like é como se I can never. I can never. I can never. Eu nunca pudesse. O can aqui é o verbo poder. Porém, tem o never na frente. Então, ele está meio que negando a possibilidade. I can never. Eu nunca pudesse be alone. Be alone quer dizer estar sozinho. It's like I can never be alone. É como se eu nunca pudesse estar sozinho. Me too. Every time I turn around, my grandma's right there. E aqui a Tasha, ela vai corroborar com o que o Chris está falando, porque ela também passa pela mesma situação na casa dela. E ela fala o seguinte, me too, every time I turn around, my grandma's right there. Me too, every time I turn around, my grandma's right there. Que quer dizer, eu também. Toda vez que eu me viro, minha avó está bem ali. E ela começa a frase aqui com o me too, que quer dizer eu também. Me too, eu também. Every time quer dizer todas as vezes. Every time I turn around, quer dizer eu me viro. Toda vez que eu me viro,
My grandma's right there. My grandma's right there. Esse apóstrofo S aqui é a contração do grandma com o is. Grandma is. Grandma's, né? My grandma's. Minha avó está right there. Bem ali. Me too. Every time I turn around, my grandma's right there. Ou seja, eu também. Toda vez que eu me viro, a minha avó está bem ali. Vamos ouvir a pronúncia dela aqui novamente, ó. Me too. Every time I turn around, my grandma's right there. Me too. Every time I turn around, my grandma's right there. She thinks a loan is something you get out of bank. She thinks a loan is something you get out of bank. She thinks a loan is something you get out of bank. Que quer dizer, ela pensa que sozinho é alguma coisa que você retira do banco. Se a gente for traduzir isso aqui para o português, isso não faz nenhum sentido. Isso aqui é meio que um trocadilho que só funciona no inglês, tá? E por que só funciona no inglês? Porque eles utilizaram aqui a palavra alone, meio que fazendo referência a essa outra palavrinha aqui, ó. A loan, que quer dizer um empréstimo. She thinks a loan is something you get out of bank. Dessa maneira aqui faz muito mais sentido, mas só funciona no inglês, né? Ela pensa que um empréstimo é alguma coisa que você tira do banco. Por isso que no português não faz nenhum sentido. Tanto é que eles traduziram essa frase aqui que a Tasha falou como o seguinte: ela pensa que privacidade não tem nada a ver, porque no português não funciona. Então, eles fizeram meio que um jogo de palavras aqui, por quê? Porque as pronúncias dessas duas palavrinhas são iguais, mas os significados totalmente diferentes. E essa alone aqui, ela se encaixa muito melhor nesse contexto aqui de banco. Por quê? Porque está falando de um empréstimo. Só que a palavra que de fato é utilizada é essa daqui que a gente viu antes, alone de sozinho e não alone de um empréstimo. Então, atenção aqui, porque isso é uma piada que só funciona no inglês. She thinks a loan is something you get out of bank. She thinks a loan is something you get out of bank. Ela pensa que sozinho é alguma coisa que você tira do banco. She thinks, ela pensa, alone, aqui quer dizer sozinho, porém eles estavam fazendo referência a loan de um empréstimo. Is something é alguma coisa you get out of bank. You get out of bank, que você retira do banco. Vamos ouvir de novo aqui a pronúncia dela, ó. She thinks a loan is something you get out of bank. If I turn around, my whole family's right there. E aqui o Chris continua falando o seguinte: If I turn around, my whole family's right there. If I turn around, my whole family's right there. Ou seja, se eu me virar, minha família toda está bem ali. If I turn around, se eu me virar, my whole family's, quer dizer, toda a minha família. Esse whole aqui está dando esse sentido de completa, minha família completa, ou toda a minha família. My whole family's. Esse apóstrofo S aqui é a contração do is. My whole family's right there. Right there. Bem ali. If I turn around, my whole family's right there. Se eu me virar, toda a minha família está ali. What would you do if you had privacy? E aqui a Tasha pergunta para o Chris o seguinte: What would you do if you had privacy? What would you do if you had privacy? Que quer dizer, o que você faria se você tivesse privacidade? Aqui a frase começa com what, que nesse contexto aqui quer dizer o que, e na sequência a gente tem o would you do. What would you do? O que você faria? A gente sabe que o you do quer dizer você fazer. Porém, quando tem o would aqui, esse fazer passa a significar faria. What would you do? What would you do? O que você faria? If you, se você. What would you do if you, o que você faria se você had privacy, tivesse privacidade. What would you do if you had privacy? What would you do if you had privacy? O que você faria se você tivesse privacidade? Working on weeks for the money I got. Looking for a place to spend this nut. Nothing much. Just do whatever I want, whenever I want. E aqui ele pensa uma coisa, mas responde outra, né? Not much. Just do whatever I want, whenever I want. Not much. Just do whatever I want, whenever I want. Que quer dizer nada demais ou não muito. Apenas faria o que eu quisesse quando eu quisesse.
not much. Not much quer dizer não muito ou nada demais. Para esse contexto aqui, se encaixa melhor o nada demais. Not much, nada demais. Just do whatever I want quer dizer apenas faria o que eu quisesse fazer whenever I want. Whenever I want. Quando eu quisesse fazer. Not much, just do whatever I want whenever I want. Not much, just do whatever I want whenever I want. Nada demais, apenas faria o que eu quisesse fazer quando eu quisesse fazer. Esse whatever I want quer dizer o que quer que eu quisesse e o whenever I want quer dizer quando eu quisesse. What, o que, when, quando. Not much, just do whatever I want whenever I want. Not much, just do whatever I want whenever I want. Nada demais, apenas faria o que eu quisesse fazer quando eu quisesse fazer. Vamos ouvir aqui a pronúncia dele novamente. Nothing much. Just do whatever I want, whenever I want. I can't wait till I get my own place. E aqui ele segue falando o seguinte, ó. Can't wait till I get my own place. Can't wait till I get my own place. Que quer dizer, mal posso esperar para ter meu próprio lugar ou minha própria casa. Can't wait. Aqui o can't é a contração do can com o not, fica can't. Can't wait. Não posso esperar ou mal posso esperar. Till, até. Can't wait till. Can't wait till. Não posso esperar até ou mal posso esperar até I get, eu ter ou eu conseguir my own place, meu próprio lugar ou minha própria casa. Can't wait till I get my own place, can't wait till I get my own place. Mal posso esperar até eu ter a minha própria casa. E é interessante a pronúncia dele aqui, ó. Ele fala de uma maneira bem fluida, ó. Can't wait till I get my own place. Can't wait till I get my own place. Can't wait till I get my own place. Well, my grandma has the flu and I have to make her some hot toddies. E aqui a Tasha fala o seguinte, ó. Well, my grandma has the flu and I had to make her some hot toddies. Well, my grandma has the flu and I had to make her some hot toddies. Que quer dizer, bem, a minha avó está com gripe e eu tenho que fazer para ela alguns hot toddies, né? Vamos começar aqui pelo well, que quer dizer bem ou então. Well, my grandma quer dizer minha avó. Grandma, avó. Grandpa, avô. Well, my grandma, bem, a minha avó has the flu. Quando você vai falar que alguém está gripado, você fala has the flu. My grandma has the flu. Então, minha avó está gripada ou está com gripe. And I have to make her. E eu tenho que fazer para ela. My grandma has the flu. Minha avó está com gripe ou está gripada. And I have to make her. E eu tenho que fazer para ela some hot toddies. Alguns hot toddies. O que são hot toddies? Hot toddies são bebidas quentes, né? Geralmente utiliza ali álcool, mel e alguma outra especiaria que é utilizado para você beber quando você está com gripe, tá? Então, hot toddies é esse tipo de bebida lá nos Estados Unidos. Well, my grandma has the flu and I have to make her some hot toddies. Bem, minha avó está com gripe e eu tenho que fazer para ela alguns hot toddies, alguma bebida quente. É mais ou menos isso que ele quer dizer aqui. Well, my grandma has the flu and I have to make her some hot toddies. Hot toddies are sick people's happy hour. E aqui o Chris fala o seguinte: hot toddies are sick people's happy hour. Hot toddies are sick people's happy hour. Que quer dizer, hot toddies é o momento feliz das pessoas doentes, né? O happy hour aqui quer dizer justamente isso, um momento feliz, um momento descontraído. Hot toddies are sick people's happy hour. Hot toddies é o happy hour, é o momento feliz das pessoas doentes, né? Sick people's. Hot toddies are sick people's happy hour. Hot toddies are sick people's happy hour. Hot toddies are sick people's happy hour. Who cares about the flu when you're drunk? E ele segue falando o seguinte: Who cares about the flu when you're drunk? Who cares about the flu when you're drunk? Que quer dizer, quem liga para a gripe quando você está bêbado? Who cares? Aqui quer dizer quem liga. Who cares? Quem liga about the flu? Sobre a gripe ou para a gripe. When, quando. You're drunk. Você está bêbado. Who cares about the flu when you're drunk?
quem liga para a gripe quando você está bêbado? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha aprendido coisas novas aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta aqui sugestões para trazer em próximos vídeos aqui. Eu vou continuar trazendo aqui mais vídeos sobre Everybody Hates Chris. Espero que você esteja comigo aqui acompanhando. Agradeço se você ficou até o final. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. When I was 15, the only thing I wanted more than a girlfriend was to have some privacy. I didn't have a room to myself. Somebody was always home. And even when I was supposed to be alone, somebody was there. Sometimes I hate going home. It's like I can never be alone. Me too. Every time I turn around, my grandma's right there. She thinks alone is something you get out of paying. If I turn around, my whole family's right there. What would you do if you had privacy? Working all week for the money I got. Looking for a place to spend this nut. Nothing much. Just do whatever I want, whenever I want. I can't wait till I get my own place. Well, my grandma has the flu and I have to make her some hot toddies. Hot toddies are sick people's happy hour. Who cares about the flu when you're drunk?